Sr. Costa, pode-me dizer como é que isso tudo aconteceu com a rádio? Já lá vão 49 anos, em 1970 um bom grupo de portugueses, não foram muitos, mas foram bons, que decidiram iniciar com um programa de rádio naquela altura, porque não havia aqui no norte de Boston, a comunicação era pouca, não tínhamos como comunicar nem divulgar as nossas festas, portanto eu fiz parte desse grupo. E depois, através dos anos, foram descontinuando, porque é mesmo assim, não é? E eu fui o único sobrevivente deste grupo que foi descontinuando. Eu teimei em ficar, porque sempre pensei que estes programas de rádio amadores servem para divulgar as comunidades portuguesas da melhor forma que sabem, sem grandes profissionalismos, mas que acabam por ser úteis à própria comunidade e acaba por ser um elo de ligação entre os portugueses. E eu penso que através dos anos, e já lá vão 49, aqui mais ao norte de Boston, como sabe, estamos um bocadinho mais isolados, as grandes comunidades são para o sul, e nós aqui pensávamos que a rádio ia servir para nós termos aquela voz, por vezes não a tínhamos. Tanto politicamente como socialmente. E eu sempre pensei que a rádio era um elo de ligação neste caso e bastante fizemos na comunidade portuguesa nesse aspecto, em que numa altura em que éramos ignorados, em que não tínhamos peso politicamente, ninguém nos conhecia. E foi através da rádio que fomos convocando, íamos às reuniões, íamos marcando presença, íamos dando voz à voz que não tínhamos e acabámos por ir vencendo gradualmente. E hoje a comunidade portuguesa, nem só a comunidade portuguesa de Pibari, mas beneficiando daqueles órgãos de comunicação social que procuram necessariamente servir as comunidades portuguesas, hoje são uma realidade, a nossa voz é ouvida, principalmente aqui na localidade onde nós vivemos, que é a cidade de Pibari, Massachusetts. E uma das coisas que lhe queria perguntar também, as dificuldades que existiam há 49 anos, comparando com hoje em dia. A primeira dificuldade, convencer uma estação naquela altura, rádio americana, em que havia poucos programas étnicos, convencer uma comunidade americana, neste caso, programas de rádio em português, em língua estrangeira, foi muito difícil, porque eles não acreditavam nem queriam que nós tivéssemos a nossa voz. E diziam, pode ser o programa, mas tens de falar em inglês. Não, nós queremos falar em português porque queremos ser ouvidos pela comunidade portuguesa. E convencemos, foi bastante difícil, os pagamentos sempre foram um bocadinho caros, quando eles não nos queriam lá aumentavam o preço. Mas fomos sempre teimando até hoje, passados 49 anos, foram muitas as dificuldades, mas eu acho que com boa vontade do meu amigo, e tudo que se faz nas comunidades portuguesas com um bocadinho de paixão, um bocadinho de amor, um bocadinho de teimosia, nós chegamos lá e conseguimos fazer aquilo que pretendemos. Tudo isso é importante. Uma das coisas também que me vem, quais foram as alturas que mais são mais memoráveis desses 49 anos? Nós temos memórias fantásticas, porque numa altura em que não havia internet, numa altura em que não havia facilidades de comunicação social, por vezes éramos convidados a fazer transmissões ao vivo em festas e organizações sociais e conseguíamos fazê-las através do telefone. Através do telefone que fazíamos, ligávamos à estação. E ficou memorável quando, no princípio, quando fizeram um festival internacional na cidade de Pibari, naquela altura o Meia Pita Turismo nos convidou a fazer uma transmissão direta radiofónica do festival.
temos lá uma mesa, um fio ligado lá dentro à Câmara Municipal, via telefone, as pessoas reuniram-se ali, escolhiam, na altura discos de 33 rotações, lá que as pessoas escolhiam os discos, montes de discos ali, e nós tivemos ali uma tarde inteira a transmitir. Realmente foi uma memória que ficará para sempre, e foi a partir daí uma maior aceitação dos outros grupos étnicos, porque o Festival Internacional tem muitos grupos étnicos, e muitos diziam assim, por exemplo, a comunidade grega, que também era grande, olha, se eles fazem, nós também podemos fazer. E não demorou muito tempo aqui, apareceu um programa grego também na própria estação. Não é? Já teve alguns artistas que levou lá à estação de rádio durante esses anos, que possa falar sobre eles? Isso então, a memória não consegue abranger o número de artistas. Procuramos fazer a nossa programação ao vivo. Nós fazemos a rádio de improviso, como já tiveram a ocasião de ver, já foram lá convidados, e vários artistas que naquela altura que eu estive envolvido e que era a minha companhia, a Renda Records, que contratou imensos artistas, nós quase todos passavam para a rádio e fazíamos entrevistas, tanto por telefone como ao vivo. Portanto, foram inúmeros os artistas que passaram na Rádio Portugal, sem dúvida. Quais são alguns desses artistas que se lembra nitidamente de os levar lá à estação e o que sucedeu? Olha, o G-Cid era um artista que colaborava quase sempre. Quando fazíamos uma festa para a rádio, ele vinha. E vinha quase pelo preço da passagem. Portanto, foram momentos inesquecíveis ao vivo com ele. Mais recentemente também, artistas de fado que têm divulgado, que também têm ido passado pela estação, mas sem dúvida a entrevista que mais me apaixonou foi uma entrevista com a Dulce Pontes, quando morava o espetáculo que nós tivemos nos Aterium, foi dos primeiros espetáculos portugueses que fizeram nos Aterium na Beva. Realmente foi uma entrevista que não se pode esquecer. Agora vou-lhe fazer uma pergunta, eu penso que sei a resposta, e é o seguinte: eu sei que gosta do José Cid. Sim. Tem alguma canção preferida dele? A comunidade portuguesa é quase obrigada a ouvir todos os domingos a cabana junto à praia. Era mesmo já sabem. Pois, eu sei que isso não falta. Não falta. Sim. A sua carreira como empresário foi muito positiva, eu sei que foi de grande agrado a muitos portugueses aqui na área. Tem alguns artistas que preferia, sei que representava ou trouxe cá o Roberto Leal, que faleceu há pouco tempo. Pode-nos dizer algo sobre algum desses artistas que lhe mexeu? Sim, sem dúvida. Há artistas que uns vêm como artistas representar, e através dos anos nós formamos amizade, e realmente o saudoso Roberto Leal foi das maiores amizades que eu tive, que trabalhei cerca de 20 anos com o Roberto Leal, quase todos os anos fazíamos digressões, e chegámos a fazer digressões a nível de Estados Unidos nas comunidades portuguesas, desde a Califórnia ao Canadá. Portanto, foi além do grande artista que ele foi, sem dúvida que era um amigo, um grande amigo, como eu costumava dizer, um amigo de coração. E sem dúvida o Roberto Leal é um artista que ninguém nas comunidades portuguesas, e nem só, poderão esquecer, sem nenhum. Hoje em dia, pode-me dizer quais são as dificuldades maiores de ter uma estação de rádio, um programa uma vez por semana? Quais são as dificuldades que acha que existem hoje? As maiores dificuldades é conseguir manter um programa não religioso nas estações AM, com devido respeito a todas as religiões, não é crítica. Portanto, até as próprias estações americanas principiaram a alugar tempo grupos religiosos. Por conseguinte, eles pagam bem, e competir com estes grupos a nível de pagamentos mensais não é fácil.
Por conseguinte, uma razão de nós estamos a fazer esta festa e outras festas que já fizemos é digamos, aquela vontade e aquele orgulho que nós temos em continuar a manter um programa em língua portuguesa numa estação comercial. Porque hoje em dia praticamente quase todos os programas de rádio amadores, como é o nosso, são transmitidos através da internet. E transmitir em antena livre, na grande área metropolitana de Boston, não é nada fácil. Tem sido uma teimosia de ano a ano, nós queremos manter e só através do respeito que eles têm para com a Rádio Portugal e com a comunidade portuguesa é que temos conseguido sobreviver, porque de uma vez por outra já conhecemos desde que estamos naquela estação. 1230 já conhecemos alguns 4 ou 5 donos, vão sempre sendo vendidas, já mais exigências, mas a teimosia vale alguma coisa e a vontade de querer servir desinteressadamente também é positiva. Hoje em dia a internet tem um rol muito importante na divulgação. Como é que as pessoas podem ouvir o seu programa de rádio nos domingos através da internet? Portanto, primeiro que eu chamo antena livre, não é? Qualquer rádio poderá, na grande área metropolitana de Boston, abrangimos praticamente quase todo o norte. Massachusetts, neste caso, é na 1230, WSX 1230 na onda média, e também na internet, através de rádio, entrando na página Rádio Portugal Boston, neste caso, não é? Está lá, portanto, a nossa página, com a sua colaboração, que é do amigo Fulgênio, poderão ligar diretamente à estação e ouvir em qualquer uma parte do mundo. Temos ouvintes em Portugal que nos telefonam, que nos mandam, portanto, e-mails a dizer que estão a ouvir e a divulgar a música portuguesa também através da internet. E também gostaria de dizer que eu penso que neste momento em rádios amadores entre aspas, digamos, não profissionais, como a Rádio Globo ou outros, mas mesmo incluindo a Rádio Globo, nós devemos ser o programa de rádio mais antigo a transmitir em antena livre nos Estados Unidos. Já fizemos essa pesquisa, na Califórnia passou tudo à internet. Nós temos uma associação que se chama Lusalândia. Todos os rádios que transmitiam nas estações comerciais, era impossível suportar os preços. Portanto, fizeram uma associação e transmitem hoje com sucesso, através da internet. E já fomos convidados para pertencer a essa associação também. Provavelmente vamos aderir, mas enquanto pudermos vamos sempre manter o nosso programa livre nas rádios para as pessoas poderem ouvir. Livre isto no caso de antena em que se pode ouvir sem ser na internet. Pode ouvir na internet e não na internet. No 1230 AM todos os domingos, das 8 às 11 horas da manhã. Os nossos parabéns, Sr. Costa. 49 anos é uma vida. O nosso obrigado por tudo o que tem feito pela comunidade portuguesa aqui na Nova Inglaterra. Olha, e para o vosso projeto do magazine, através da internet também, eu quero desejar o maior sucesso. Também é um serviço que vocês estão a prestar muito útil às comunidades portuguesas, e já agora também gostaria que dissesse exatamente, vai saber isso melhor que eu, como é que as pessoas poderão entrar através da internet na vossa página. O www.feelportugal.com. Muito obrigado, Sr. Costa. Feel Portugal, sentir Portugal. Exatamente. E nós vamos sentir Portugal no coração através de todos aqueles que querem divulgar a nossa língua e o nosso amor por Portugal. I'll